Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da tentativa de mais uma tentativa de assassinato do Donald Trump durante a campanha dele, que felizmente não aconteceu, acabou sendo impedida de acontecer, mas que envolveu agentes do Irã, tá? 3 iranianos estão com pedido de prisão, 2 foram presos já nos Estados Unidos, um terceiro teria fugido para o Irã. Vamos entender esse caso aqui, porque é um caso extremamente sério, porque uma vez que o Donald Trump ganhou a presidência americana agora, o Irã está em maus lençóis, meu amigo. Eu estou falando para você. O Trump já não era amigo do Irã no primeiro mandato dele, né? Porque o Obama tentou fazer um acordo com o Irã, tentou se aproximar do Irã e coisa e tal. O Trump foi contrário a isso. Aí depois o Biden voltou, retomou o acordo com o Irã e coisa e tal. E o Trump agora voltando, ainda mais com esse caso de uma tentativa de assassinato contra ele nos Estados Unidos, eu diria que o pessoal do Irã está em maus lençóis, hein? Essa notícia foi sugerida por 0x Beba Café, Aspone de Capsland e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, 3 pessoas foram denunciadas numa tentativa de assassinato do Donald Trump durante a campanha, né? 2 foram presos nos Estados Unidos, 2 descendentes de iranianos, de pessoas ligadas ao Irã. Um terceiro está sendo procurado, mas não foi identificado. Provavelmente ele era um agente da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né, que é aquela guarda revolucionária criada pelos ayatolás. Eu já expliquei essa história. Eu falo sempre sobre a situação do Irã e de Israel lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução, né? Então, só para explicar a vocês aqui, quando teve a grande revolução teológica lá no Irã, em 1979, em que os ayatolás tomaram o controle tomaram o poder lá no Irã, né? Eles não confiavam muito no exército. Aliás, é muito comum esquerdistas fazerem isso, tá? Não é à toa que o Maduro fez a guarda bolivariana, não é à toa que... Todo esquerdista inventa esse negócio, eles não confiam muito no exército. Então, quando os ayatolás tomaram o poder lá no Irã, eles não confiavam no exército iraniano. E daí eles criaram uma nova força militar chamada Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. E essa Guarda Revolucionária Islâmica cara, hoje em dia ela é maior do que o exército do Irã, tá? O exército do Irã tem lá toda a parte de infantaria, não sei o que lá, não sei o que lá, mas a Guarda Revolucionária replica tudo isso justamente com lealdade direta aos ayatolás, né, totalmente focada na questão de religião e coisa e tal. E quem controla os terroristas que respondem ao Irã, né, o pessoal do Hamas, o pessoal do Hezbollah, os Houthis, o Kataib Hezbollah, todos esses grupos terroristas que atuam ali na região, eles respondem diretamente à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? E para quem não lembra, em 2020, na época da eleição lá que o Trump perdeu, no início do ano, em janeiro, o Trump ordenou a morte do Qassem Soleimani, que era o principal chefe dessa Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, né? Era um ídolo lá no Irã e coisa e tal, o pessoal gostava muito dele, né? Os ayatolás malucos lá do Irã, né? E só que o que aconteceu, né? Agora, com a possibilidade do Trump voltar ao governo americano, o pessoal do Irã, chateado com isso, fizeram um plano para matar o Trump. Lembra que o Trump foi alvo de duas tentativas de assassinato bem documentadas, né? As pessoas foram presas, tudo foi esclarecido, realmente tentaram matar o Trump, mas eram 2 lobos solitários, pessoas malucas que de repente resolveram matar o Trump. Dessa vez não, essa tentativa aqui era uma tentativa séria, uma tentativa de terroristas. Um dos terroristas era ligado diretamente à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e os outros 2 eram justamente o pessoal que faria esse serviço, justamente para vingar a morte do Qassem Soleimani, que foi morto por ordem do Trump, né? O Trump deu a ordem, os Estados Unidos sabia que o Qassem Soleimani estava no Iraque. O Iraque, embora seja um país diferente do Irã, né, até em guerra com o Irã, é um país que ultimamente tem tido muita infiltração do Irã. Então o Qassem Soleimani estava no Iraque, os Estados Unidos sabiam onde é que ele estava, o Donald Trump deu a ordem, eles usaram um drone e mataram o Qassem Soleimani nessa época, né?
Então aqui foi em janeiro de 2020 e uma coisa de muito sucesso, uma coisa que realmente enfraqueceu a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e inclusive agora isso gera outros problemas para eles, porque o novo líder lá está sendo acusado agora de ser um agente israelense, vocês sabiam disso? Quem acompanha o meu canal lá, O Mundo em Revolução, em que eu falo sobre essa guerra, está sabendo dessa história. O atual comandante da Força Revolucionária Islâmica do Irã está sendo acusado pelos ayatolás de ser um agente do Mossad de Israel. Olha que coisa, né? Esse mané aqui é o Qassem Soleimani, né? E bom, os Estados Unidos fizeram essa denúncia formal contra 3 pessoas por essa conspiração para matar o Trump, ou seja, a situação do Irã vai ficar complicada. O Trump vai voltar para o poder agora no dia 1º de janeiro de 2025, né, ano que vem, e se prepara, meu amigo, porque é o que eu falo para vocês. A questão no Oriente Médio sempre foi uma coisa complicada para o Biden. Por quê? Porque no Partido Democrata você tem, de fato, o pessoal que é a centro-esquerda americana lá, o PSDB deles lá, que está dentro dos democratas, que é fortemente pró-Israel, como todos os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito, muito forte pró-Israel, né? Mas dentro dos democratas você tem também a extrema esquerda, e a extrema esquerda não, é o contrário, né? É igual a extrema esquerda no Brasil, do Lula. Todo mundo acha que não, que os palestinos, tadinho dos palestinos, é aquele sentimento antissemita natural desse pessoal, né? Esse pessoal que é nazista e não percebe. É igual o Flávio Dino, que já percebeu que não. Já até falou que não é xingamento chamar os outros de nazista, porque ele sabe que ele é um nazista, né? O Flávio Dino e toda a esquerda brasileira adora o nazismo, adora todas as ideias do nazismo. É lógico, não gostam de falar que são nazistas, mas a ideologia é a mesma, né? O Lula, por exemplo, é claramente antissemita, abertamente antissemita, fica fingindo que não, que é contra Israel, o Estado de Israel, mas não contra os judeus e coisa e tal, lorota. É só você ver ele falar que apoia o Hamas e coisa e tal. O Hamas quer eliminar Israel completamente, quer eliminar os judeus em qualquer lugar do mundo, né? Enfim, a situação vai ficar complicada porque o Trump, assumindo agora, não vai ter papas na língua para lidar com o Irã. Se o Biden tinha pedido para Israel, na hora de revidar o ataque iraniano, que não atingisse as usinas nucleares do Irã, não atingisse a parte de refino de petróleo do Irã e coisa e tal, eu tenho para mim que quando Donald Trump entrar na presidência americana, vai ser uma festa, meu amigo, liberado o tiro contra o Irã. E isso vai acabar ajudando a Ucrânia também, tá? Porque no final das contas é isso que o Trump vai perceber também, que já está se formando o eixo do mal contra o mundo livre, né? Que é a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte. Então, liberar Israel para atingir o Irã é a mesma coisa que ajudar a Ucrânia contra a Rússia também, porque, de certa forma, o Irã tem ajudado a Rússia na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia está completamente quebrada em termos econômicos, só consegue manter a guerra por conta da Coreia do Norte e do Irã. E mesmo esse pessoal não está com tanta vantagem, senão não está conseguindo manter muita ajuda. Então, basta destruir um deles, como o Irã, e o outro vai acabar sem problema nenhum, né? O Irã já foi rápido em negar, diz que não temos nada a ver com isso, o que, lógico, seria exatamente o que se espera que um regime terrorista falasse sobre essa situação, mas mostra realmente o grau de preocupação que esse pessoal tem. Estão com medo do Trump. E o Trump vem aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar. Até breve!